Hoje a gente encerra a nossa série de mensagens sobre o batismo. Deixa ela preparada aí que eu já vou pedir para você abrir. Meus irmãos, de uma forma bem simples, tudo que eu venho falando para vocês tem um objetivo, tá, gente? Qual é o objetivo? Quem passou essas semanas conversando comigo, nos bastidores, né? Conversa com o pastor ali para saber se vocês entendiam um pouco da doutrina, né? Alguns ficaram nervosos, outros ficaram mais calmos. Mas o objetivo era saber se vocês entendem algo muito importante para a gente. Se eu fosse definir a nossa igreja a respeito de leitura bíblica, eu iria definir assim: para que a gente defina a nossa doutrina, nós precisamos saber o todo da Bíblia. Amém? Para que a gente defina o que a gente crê sobre dons, qual é o todo da Bíblia, do início ao final, o que de forma geral ou de forma macro a Bíblia fala. Batismo, o que é a igreja, qualquer coisa que a gente vai definir aqui, como é que nós somos salvos, a gente precisa entender a partir de um todo da Bíblia, tá? E um exemplo disso é que eu venho batido na tecla muitas vezes com vocês sobre a importância de todos que estão aqui entenderem o que é ser uma igreja aliancista. Isso é muito, muito importante. E eu vou ficar repetindo isso enquanto eu tiver vida até o Davi tiver 30 anos. Eu vou repetir esse mesmo assunto o tempo todo. Por quê? Porque isso é o Evangelho. A gente enxergar e entender o plano de Deus para nos salvar no Antigo Testamento é saber o Evangelho. Mas como tu está falando isso? Para mim o Evangelho é lá no Novo, onde Cristo, a gente fala que Cristo morreu na cruz, não. O próprio apóstolo Paulo, a gente vai ler aqui, ele falou, foi pregado o Evangelho a Abraão. O que Deus revelou para Abraão é o que nós estamos estudando aqui, Paulo vai chamar de Evangelho. Então, se você não entender que o que foi falado para Abraão é Evangelho, a tua concepção é errada. O que eu fiz de tudo para vocês entenderem aqui? Eu fiz de tudo para vocês entenderem que o Antigo Testamento não é um momento ou uma época onde Deus funciona de um jeito, onde ele é malvado, onde as pessoas são salvas porque obedeceram, mas eu fiz de tudo para mostrar para vocês que a graça do Senhor já está no ambiente do Antigo Testamento. Na conversa que eu tive com todos vocês, por favor, olhem para mim, eu fiz essa pergunta para vocês. Onde é que Cristo é mencionado pela primeira vez como Messias, como aquele que vem nos salvar? E vocês me responderam, quando na queda de Adão e Eva, Deus está punindo Adão e Eva com a sentença, e ele diz assim, para a serpente, para a mulher e para o homem que está lá, eu vou mandar um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, e ela vai ferir o calcanhar. Eu pergunto para vocês, o que significa isso? Aí vocês me dizem, esmagar a cabeça da serpente é Cristo ressuscitando, vencendo a morte, e o ferir o calcanhar é Cristo morrendo na cruz. Eu sempre pergunto isso para vocês. Por que isso é importante? Porque já é o Evangelho. Nós chamamos de proto-evangelho. Aí eu pergunto para vocês, quando vocês vêm conversar comigo, a partir desse momento, quando é o primeiro momento que nós vemos a graça de Deus se manifestar? Aí vocês me respondem, no próprio Gênesis 3, quando Deus ele veste com pele de animais Adão e Eva, já mostrando que esse Messias, esse Salvador, cobriria a nossa vergonha. Então isso pode parecer historinha, mas não é historinha, é Evangelho. E aí eu entrei na história de Abraão. Por quê? Porque, grava isso, por favor. O momento em que Abraão tem um encontro com Deus é o primeiro momento da Bíblia que o plano de salvação ele vai ficar claro. É a primeira vez que ele vai mostrar como ele vai nos salvar. Porque o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente não é tão claro. Agora, com Abraão, ele vai deixar claro o que ele vai fazer. Todo fronesiano
precisa entender que a nossa teologia nasce a partir da aliança de Abraão. Tudo que nós vamos entender a respeito do Salvador nasce na aliança com Abraão. Por que eu falo isso? Porque tem igreja que acha que a aliança com Abraão é uma aliança feita apenas para Abraão e para o povo de Israel. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que Deus usou um homem de forma particular para alcançar todos que estão aqui hoje. Vocês estão me entendendo? Todos estão aqui hoje. Então, a história da aliança de Deus entre Abraão não é sobre Abraão. É sobre o plano de salvação que Deus tem para qualquer ser humano da face dessa terra que foi chamado por ele. Então, de um resumo básico, o que eu quis mostrar para vocês? Isso, gente, é muito, muito importante. Na cabeça de vocês pode soar assim, poxa, está repetindo de novo. Eu vou repetir de novo. Porque eu preciso inculcar isso na mente de vocês, a ponto de vocês conseguirem falar com naturalidade sobre isso. O que eu ensinei até aqui? Em Gênesis 12, eu mostrei para vocês que a promessa de Deus para Abraão não é sobre ele, é sobre famílias dessa terra. Ele fala para Abraão em Gênesis 12, 2 ao 3, farei de você um grande povo, em você serão benditas todas as famílias da terra. A promessa para Abraão não foi feita para Israel apenas, foi feita para as famílias dessa terra. Outra coisa que eu mostrei para vocês, baseado nisso, eu mostrei que a aliança que Deus fez com Abraão, ela não tem a ver com etnia judaica. Mostrei para vocês também que Deus se revela desde o início e ele quer alcançar famílias, povos e nações. A missão em Abraão não é exclusiva. Olha para mim, é universal. Deus escolheu Abraão e a família dele como instrumento para Cristo, para que Cristo pudesse nascer, para que a gente pudesse entender como seria Cristo e para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós viemos de uma cultura onde o povo de Israel é idolatrado. Onde a gente acha que o povo de Israel tem algo diferente com Deus, quando na verdade Deus tem algo diferente com a sua igreja. E dentro do povo de Israel existe igreja do Senhor. Mas fora do povo de Israel também existe igreja do Senhor. A Escritura anunciou o Evangelho a Abraão. Todas as nações serão benditas por meio de você. Olha o que Deus falou. Abraão, vai nascer alguém na tua família que vai salvar muitas famílias da terra. O que é isso, gente? É o que a gente experimenta hoje. Você é brasileiro e está aqui agora escutando o Evangelho. Tá? Vocês podem abrir Gálatas 3:8 para mostrar para vocês que o que foi mostrado para Abraão já era Evangelho. E por isso nós precisamos valorizar a aliança com Abraão, entre Deus e Abraão, porque já é Evangelho. Gálatas 3:8. Quem achou, diga amém. Esse amém foi fraco. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Repete comigo. A aliança de Abraão já mostra o Evangelho. Mas por que eu tenho feito tudo isso para mostrar para vocês? Porque eu quero mostrar que o que Deus falou para Abraão, o que Deus prometeu para Abraão, o que Deus cobrou de Abraão, serve para todas as famílias que serão abençoadas no futuro. Então, o que Deus falou para Abraão serve para quem? Para a gente. Amém? O que Deus mandou Abraão fazer serve para cada um de vocês que creram.
A gente costuma dizer que essa é a semente do aliancismo. Eu ensinei para vocês também outra coisa importante. Em Gênesis 15 agora, eu mostrei o momento que Deus fez uma aliança com Abraão. No capítulo 12, ele promete algo para Abraão. No capítulo 15, ele faz um acordo com Abraão. E nesse acordo, meus irmãos, Deus já começa a mostrar como é que seria a forma de nos salvar. Ele pede para Abraão fazer uma aliança com ele. E na época eu ensinei para vocês que as alianças, os acordos, os contratos, você partia um animal no meio, ficava a banda de um animal para cá, a banda de um animal partia um animal. Você passava pelo meio desse animal e se você descumprisse o acordo, o teu destino seria o mesmo do animal, você seria partido no meio, né? E uma coisa curiosa que eu ensinei para vocês em Gênesis 15 foi que na hora de Abraão passar pelo meio dos animais, eu pergunto isso para vocês também na conversa após o curso de membresia, na hora que ele foi passar pelo meio dos animais, ele caiu no sono profundo, Deus colocou ele no sono profundo, e quem passou pelo meio dos animais foi Deus, e a tipologia de Jesus, uma espécie de uma tocha de fogo. O que isso já está mostrando para a gente? Olha só, Deus iria alcançar todas as famílias da terra, não é só sobre o povo de Israel. 2, a aliança não seria feita com base na nossa obediência ou na obediência de Abraão. Alguém iria substituir, olha para mim, por favor, alguém iria substituir a humanidade. Preste atenção, essa é a doutrina mais importante da nossa igreja. Em Abraão, Deus já mostra, eu colocarei um substituto para resolver o problema que vocês não conseguem resolver. Alguém assumirá a responsabilidade por vocês. Aonde eu já vejo isso? Eu já vejo isso na aliança com Abraão. Gênesis 15, 17 mostra um fogo fumegante que passa entre os pedaços dos animais. Isso mostra que Deus passa sozinho entre os animais. Ele assume a responsabilidade total. A promessa é sustentada pela graça, não pelo mérito humano. Aqui, o formato da nova aliança começa a aparecer. Meus irmãos, olhem para mim, por favor. Olhem para mim, por favor. Deus, desde o início da criação, tem mostrado como vai nos salvar. Em Abraão, ele mostra que a salvação não tem a ver com o povo. Deus não salva só judeus. Deus não salva só brasileiros. Deus salva pessoas de todas as etnias. Em Abraão, a gente descobriu que o compromisso de aliança que Deus fez com a humanidade não foi feito na pessoa de Abraão. Deus assumiu total responsabilidade. Sabe o que significa? Que a nossa salvação não depende das nossas obras. Deus já está mostrando isso no Antigo Testamento. Por último, eu mostrei para vocês que além de Deus prometer algo, que iria alcançar muitas famílias, que esse era o plano de salvação dele. Segundo, ele assumiu total compromisso. Terceiro, ele colocou um símbolo para isso. E o símbolo para isso é o que nós chamamos de circuncisão, aonde você pegava um menino de 8 dias de nascido e você cortava uma parte da pele do órgão genital do menino para marcar esse menino e mostrar que ele fazia parte do povo de Deus. O que significa isso? Se vocês pararem para pensar, no Antigo Testamento sempre tem coisas envolvendo sangue. O animal que você matava, como exemplo do cordeiro que viria, tem sangue. E o cortar da pele do menino de 8 anos tem sangue. Vocês sabem por que isso? Porque o Messias que viria derramaria sangue. Isso é muito importante enfatizar.
Por que era um menino de 8 dias e não a menina? Porque Deus sempre se relacionou com famílias. E para Deus, a comunicação sempre era com o responsável da família. Então, os homens que eram responsáveis para a família, quando eles circuncidavam a parte íntima deles, cortavam uma pele, toda a família também era circuncidada. Toda a família recebia também esse selo, esse símbolo. O nome disso é circuncisão. Mas para que serve a circuncisão? Para provar que você faz parte do povo de Deus. Diante disso, eu ensinei para vocês que a Bíblia, ela possui uma aliança de graça, que tem um símbolo de entrada nesse povo, nessa aliança. Eu mostrei para vocês uma coisa curiosa também, que no Antigo Testamento, vocês aprendem isso no curso de membresia com o presbítero Antônio, que as famílias eram a igreja do Antigo Testamento. Onde é que estão as igrejas no Antigo Testamento? Estão dentro das casas. Coisa que nós negligenciamos hoje em dia. No Antigo Testamento, Deus falava com os homens, para que os homens, como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os homens tomavam a rédea da sua casa para conduzir sua família aos caminhos do Senhor. Agora, os homens vivem cansados e fogem da presença do Senhor. Deus sempre se comunicou com os homens para que os homens levassem suas famílias para dentro da aliança. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Isso é muito importante. Agora, se Deus se revela desde o Antigo Testamento, mostrando o plano de salvação dele por meio de famílias, por meio de Cristo, por meio dos líderes de cada casa, a pergunta que fica é: Deus mudou? Será que no Novo Testamento Deus não é mais o mesmo e ele mudou? Será que no Novo Testamento ficou tudo individual, cada um toma conta de si e Deus não lidar mais com famílias? Porque se Deus prometeu para Abraão que através de Abraão famílias seriam abençoadas, por que hoje em dia as pessoas pensam em si e não na família? Será que Deus mudou sua trajetória? Será que Deus não pensa mais da mesma forma? Eu vou te explicar por que isso aconteceu. Porque a maioria dos evangélicos, principalmente no Brasil, eles são dispensacionalistas. Os pentecostais acreditam que a aliança com Abraão foi feita para Israel e para Abraão de forma individual. O que os pentecostais, na sua grande maioria, e evangélicos do Brasil querem fazer? Eles querem olhar para Abraão, imitar Abraão para ter as bênçãos de Abraão. Aí eles começam a idolatrar Israel para ter bênçãos por idolatrar Israel. Está todo mundo pensando na sua vida pessoal, na sua individualidade, com aquela famosa frase, a salvação é individual. Primeiro que a salvação não é individual porque não é tu que se salva. A salvação pertence ao Senhor. E pela salvação pertencer ao Senhor, nós não sabemos quem vai ser salvo. Nós temos certeza da nossa salvação porque nós cremos nela. Mas só Deus sabe qual é a igreja invisível. A igreja visível, que é essa que eu estou olhando agora, eu creio que todos vocês são servos de Deus. Mas a igreja invisível só pertence ao Senhor. Por isso, o meu papel é: Deus, eu não sei qual é a tua vontade, mas eu creio que o Senhor me escolheu e eu vou conduzir a minha casa nos teus caminhos. Essa é a missão nossa. Escolher quem é salvo é a missão de Deus. Viver como salvo é missão nossa. É missão nossa. Não dá para a gente ficar se importando com a gente apenas e não se importar com a família. Porque é muito comum os evangélicos. Vamos marcar um evangelismo. Cadê essa igreja Frondos e não tem evangelismo? Porque a gente não marca para sair pelas ruas com placa dizendo que Deus ama todo mundo. Nós não faremos isso. Se você não criar vergonha na tua cara e evangelizar a tua família,
Tu não é digno de evangelizar um descrente lá fora. Se a gente não consegue entender que Deus é um Deus pactual, familiar, e que a promessa que ele fez para Abraão é: eu farei bendita as famílias da terra por tua causa, porque na tua descendência nascerá o Messias, e o Messias salvará pessoas. Outro ponto importantíssimo: quando Deus te salva, quando ele te converte, tu é justificado, ele te coloca onde, meus irmãos? Numa família. Ele te adota. Então, se vocês estiverem me olhando aqui agora, e vocês não se preocupam com a família de vocês, principalmente os homens, os solteiros, os que estão namorando, nós estaremos distante de uma igreja pactual, de uma igreja aliancista. Eu sei que a gente tem muita coisa teológica para estudar, mas o desejo de Deus é muito mais simples do que você imagina. Ensina a tua família como Deus salvou a humanidade. A grande pergunta é: todos os homens que estão aqui, eles estão ensinando suas famílias o plano de salvação do Senhor? Eles estão cultuando junto com a sua família o plano de salvação do Senhor? As mulheres têm cooperado com os homens para que eles consigam fazer isso, porque toda mulher quer um marido que seja pastor. Mas quando ele começa a ensinar, ela fica de beicinho, ela se incomoda, ela não gosta de ser corrigida. Será que nós temos famílias pactuais aqui nesse local? Será que nós cremos que a promessa feita a Abraão é a mesma nova aliança do Novo Testamento que envolve famílias? Será que nós temos pessoas que estão namorando e noivando, que querem casar de verdade, ou estão enrolando um ao outro? Será que nós temos pessoas solteiras que realmente estão se preparando para, de fato, formar uma família pactual? Será que os homens e as mulheres casadas são exemplo para os seus filhos? Ou será que a gente tem uma igreja falida espiritualmente, que pensa mais em si, que reclama de tudo, vive mal agradecido e ainda diz que ama os filhos? Alguém, um pai e uma mãe, que faz questão de viver fora da aliança com Deus, faz questão de não ver seus filhos na aliança, não ama ninguém, merece o inferno. Baseado nisso, fica a questão agora. O que eu quero que vocês entendam é, na aliança que Deus fez com os homens, repete comigo assim: sempre existiu um símbolo de entrada e um símbolo de permanência. Isso acontece nas páginas do Antigo Testamento e nas páginas do Novo Testamento. Qual era o símbolo de entrada no povo de Deus? Circuncisão. Qual era o símbolo de permanência, que simbolizava libertação, que simbolizava a espera do que Deus prometeu? Páscoa. Só que no Novo Testamento nós temos uma mudança. Por quê? Todos os símbolos do Antigo Testamento, olha para mim aqui, eles possuem sangue. Circuncisão cortava a pele do órgão genital do menino, saía sangue. A Páscoa matava um cordeiro, saía sangue. Por quê? Isso representava que o Messias derramaria sangue. Uma vez que o Messias derramou o seu sangue, não há mais necessidade de existir sangue. O que aconteceu agora? A Páscoa, em vez de ter sangue, tem o cálice do vinho e o pão. A circuncisão, em vez de ter o corte, agora tem o batismo. O que eu vou começar a ensinar para vocês agora aqui? Nós, reformados, cremos que o batismo não é algo isolado que passou a existir no Novo Testamento. O batismo é a continuação da circuncisão. Só que agora sem sangue, porque o sangue já foi derramado. Vocês creem nisso? A ceia é a continuação da Páscoa e não tem mais sangue, porque o sangue já foi derramado. Sem se falar que agora
Esses dois símbolos ele não pertence mais ao povo de Israel. Ele pertence agora às nações a qual o evangelho vai ser propagado. Qual é o texto que a gente entende que o batismo substituiu a circuncisão? Quero começar a ler com vocês aqui agora, amém? Prepara a Bíblia de vocês aí, por favor. Um resumo básico aqui, eu mostrei para vocês que a aliança com Abraão é universal. Agora tem uma coisa importante aqui. Só uma última coisa importante. Olha para mim. Vocês estão muito desatentos. Toda pessoa que anda ali, vocês olhem, por favor, olhem para mim. Toda vez que estou falando alguma coisa importante, alguém levanta, alguém passa, vocês olham para o lado. Por favor. Será que é difícil vocês olharem para cá? Então peço atenção. Pode ter a criança chorando, pode ter o pai ter que levantar. Vocês precisam olhar para cá, por favor. Quando Deus faz aliança com Abraão, ele fala uma coisa para Abraão. Abraão, olha para mim aqui. A aliança que eu fiz com você, ela é eterna. Ela é perpétua. Se a aliança que Deus fez com Abraão é a mesma aliança que hoje nós estamos vivendo, significa que a nova aliança, clara como nós temos hoje, precisa ter um ritual de entrada ou um símbolo de entrada no povo de Deus. Agora a pergunta que fica é, se a aliança com Abraão é eterna, e Deus falou que essa aliança que ele fez com Abraão já era o evangelho, segundo Paulo, e ele também disse que famílias da terra seriam abençoadas, outras nações, significa que os princípios dessa aliança com Abraão, eles impactam a nossa vida. Primeira coisa que impacta, ele falou, tem que ter um símbolo de entrada no povo de Deus. Ele colocou a circuncisão. Só que na circuncisão, as crianças eram incluídas no povo de Deus. Por que o batismo de hoje em dia não inclui as crianças? Se a aliança que Deus fez com Abraão é eterna. Porque nós caímos no pelagianismo brutal. Vocês sabem o que é pelagianismo? O pelagianismo foi considerado herético nos pais da igreja. Ele dizia que a criança não tem pecado. Ele dizia que a criança ela é inocente até certo ponto e depois, mais velha, ela começa a se corromper com a sociedade. Ele foi considerado herético. Muitas igrejas acham que a criança não entende o evangelho, acham que a criança não participa da igreja. As crianças ficam, muitas das vezes, desenhando no banco da igreja. As crianças só tem uma EBF, de vez em quando, para fazer uma festa para dar docinho para as crianças. Mas as crianças não são incluídas no ensino diário da congregação. Elas não têm teologia todo domingo. O reformado pensa diferente. O reformado entende que se Deus fez uma promessa a Abraão, se ele fez uma aliança para Abraão, que já era o início da nova aliança, que em Cristo vai ficar claro, pleno, essa aliança é perpétua. E essa aliança feita com Abraão tem um símbolo de entrada. Nós precisamos comemorar a entrada no povo de Deus. E as crianças faziam parte disso. Se o batismo substitui a circuncisão, isso significa que nós precisamos comemorar quando nasce uma criança em nossa igreja, batizando essa criança porque ela vai ser criada no povo da aliança. A única coisa que proíbe essa criança ser batizada é se os pais forem descompromissados com o reino e não viverem uma vida dentro da aliança. A aliança com Abraão era por famílias. Eu quero que vocês abram comigo um texto agora. Deixa eu ler aqui alguma coisa antes para vocês aqui. Nós já entendemos que a função da circuncisão era um sinal de pertencimento ao povo do pacto. Ele era um selo também que mostrava que essa pessoa fazia parte do povo de Deus.
e era uma marca visível de inclusão no povo da promessa. A circuncisão não era apenas cultural e étnica, era o selo espiritual da justiça que vem da fé. Logo, o sinal da aliança nunca significou conversão automática, mas marcava a inclusão externa como implicações espirituais reais. Quando a criança era circuncidada, olha aqui para mim, não significa que ela estava crendo, que ela tinha consciência dos pecados dela, não significa isso, tá? Tinha muita gente que era circuncidado em Israel que depois se pervertia. Mas era um compromisso familiar que mostrava o seguinte para Deus: Deus, nós somos o teu povo, e o que depender da gente adulto, nós iremos criar nossos filhos e nossa casa nos teus caminhos. Se tu tá me olhando aqui agora e tu é um salvo em Cristo Jesus, tu é um homem, não é possível que tu crendo em Cristo Jesus, sendo salvo em Cristo Jesus, tu não se importe com teu filho. Porque eu não sei que tipo de pai ou mãe você pode ser. Não é possível que você, sabendo que existe inferno, sabendo que existe pecado, sabendo que existe Cristo, sabendo que existe salvação, que você tenha isso só para você e dane-se o teu filho. Não é possível. Então, o que era a circuncisão? Eram os pais entendendo, crendo na promessa de Deus, falavam: eu vou criar meu filho nos caminhos do Senhor. Se lá na frente ele não quiser, é um problema da vida adulta dele. Mas enquanto ele estiver sobre minha proteção, eu guiarei ele nos caminhos do Senhor. Vocês estão entendendo? Todos estão entendendo aqui, amém? Amém? Mas quando era um adulto, olha que coisa interessante, olha como era a circuncisão. Às vezes, pessoas estrangeiras, escravos, por exemplo, ou pessoas que queriam morar no povoado de Israel, sabe o que tinha que acontecer com eles? Eles também tinham que passar pela circuncisão já adultos. Só que com eles era diferente. Eles precisavam entender, se arrepender e ter Deus como seu único Senhor. Vocês estão entendendo? Para o adulto, a responsabilidade era diferente. Para a criança, a responsabilidade estava nos pais. A circuncisão nunca foi um selo para salvar, mas era para marcar e para educar. Os pais mostravam para Deus: Deus, eu creio tanto em ti, eu confio tanto nas tuas promessas, que a minha casa será criada nos teus caminhos. Vocês estão me entendendo? Se vocês estão me olhando aqui, você é pai, você é mãe, você é marido, você é esposa, não é possível que você acredite que a salvação tem que ficar só em você. Nós, desde cedo, precisamos pregar as boas novas para nossa mulher, as mulheres para os seus maridos, os pais para os seus filhos. Vocês estão entendendo? A aliança é familiar. Logo, o sinal da aliança nunca significou conversão automática. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem gente que acha que o batismo salva. A criança não pode se batizar porque tem que se arrepender, a criança não se arrepende dos pecados. Como criança não consegue compreender para ser salva. Água de batismo não salva ninguém, como a circuncisão nunca salvou ninguém. É só você olhar o baita de pecado que tinha o povo de Israel. Todo mundo circuncidado, todo mundo daquele jeito, mas era um povo que se afastava dos caminhos do Senhor. No Novo Testamento, o batismo ele é apresentado de algumas formas. Ele simboliza o sinal, olha só para mim, o batismo no Novo Testamento simboliza o sinal da nossa união com Jesus Cristo. Esse é um dos símbolos do batismo, o sinal da tua união e da minha com Jesus Cristo. Vocês podem abrir comigo em Romanos 6.
Romanos 6. Você vai ler comigo o versículo 13 e versículo 4. Quem achou, diga amém. Então vamos lá. Diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, uma das simbologias do batismo é essa morte e essa nova vida, tá? Em Cristo Jesus. Vocês podem abrir em Gálatas 3, 27. Gálatas 3, 27 diz assim: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então, quando você pensar em batismo, por exemplo, o Lucas vai se batizar. Se Deus permitir, ele está vivo até o dia do batismo. A primeira coisa que tem que ter na tua mente, Lucas, é que o batismo vai simbolizar o que já aconteceu na tua vida, a tua união com Cristo. Hoje você é unido com Cristo. Então, um dos simbologias do batismo é você está sobre uma nova vida. Você hoje vive uma nova vida. O batismo, na hora de ser batizado, você tem que lembrar que você tem uma nova vida. Não é o batismo que gera nova vida. Você já tem uma nova vida. Quem gera nova vida é o Senhor. Mas mesmo tu participando do batismo, Lucas, pode ser que tu não tenha uma nova vida, pode ser que isso que tu está vendo é só uma religião. Eu não vou saber. Talvez a gente possa descobrir daqui a 5 anos, que tu não estando mais aqui, espero que isso nunca aconteça. Ou talvez naquele grande dia, só Deus sabe. Qual é o nosso papel? Crer. Vou repetir. Símbolo, seja circuncisão, seja batismo, não opera salvação. Diferente dos católicos que acreditam que o batismo ele é um dos meios pelo qual você vai se salvando. Para nós reformados, não tem isso.